An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside, and in the distance they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise, he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands and evoked the blessings of heaven upon those who had given him this needed help. The boys remained hidden until he had gone. They'd been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Pai nosso que estás nos céus, neste dia, Senhor, nós estamos diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, é nosso desejo, mais uma vez, estar na Tua casa, a casa de oração que Tu escolheste para nós Te servirmos, para nós Te buscarmos, também para recebermos instruções Tuas, para crescermos na fé. Senhor, oro ainda para que todos possam ouvir a Tua palavra neste dia, possam ser abençoados grandemente. Oro, Senhor, pelos Teus servos que estão na América, na França, em outros países, Senhor, todos quantos estão disponíveis para semanalmente ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o seu coração seja fortalecido, o seu homem interior esteja em sintonia, Senhor, para que eles compreendam e possam ser edificados na sua fé e possam vencer todas as adversidades que o mundo lhes prepara. Pai, ora ainda por todos os irmãos em Cristo que estão em Portugal, aqueles que estão na Marinha Grande, também, Senhor, que ouvem regularmente a Tua palavra, na Ruda dos Vinhos, Deus. Tem tantos lugares, ó Deus, que podem ouvir a Tua palavra e que regularmente estão disponíveis para passar um pouco do tempo a ouvir a Tua palavra, Senhor. Peço que todos quantos estão nesta disposição sejam grandemente abençoados no nome de Jesus Cristo. Ora ainda, Senhor, que a nós
que estamos na tua casa também, que o teu Espírito Santo cative a nossa atenção e que ela possa ser dirigida agora para ouvir a tua palavra e o nosso coração possa estar receptivo à mesma. Ora, Senhor, que o teu Espírito Santo revela a tua palavra segundo a necessidade de cada coração e a capacidade de cada um para poder entender no nome de Jesus. E te dou graças, Senhor, porque é a tua palavra que nos ensina, que nos liberta, é a tua palavra que nos faz fortes para vencermos e te damos graças por essa palavra, que ela é a vida, que é a luz, que é o pão, que é o sal, que é aquilo que nós necessitamos para vencermos. Te damos graças, Senhor, por ela, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra é a mesma e ela permanece para sempre e sempre prospera para aquilo que tu, Senhor, enviaste. Te dou graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Abram a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Então o tema desta mensagem é: eu não posso viver sozinho. Eu preciso de si para viver. Ou podíamos dizer, pôr no plural, não podemos viver sozinhos, precisamos de uns dos outros, de outros para viver. Deus foi bem claro ao dizer que não era bom que o homem estivesse só. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Vimos logo bem no início da criação do mundo, do universo, das pessoas, dos animais, de todas as coisas, que não é da vontade de Deus que as pessoas se isolem e fiquem sozinhas. Não é da vontade de Deus. Quando alguém vive sozinho, só essa pessoa sabe avaliar os momentos difíceis que às vezes passará por estar isolado, estar sozinho, os momentos que podem surgir de desespero, de desânimo, de solidão. Então não é bom que as pessoas vivam sozinhas, não é bom que um cristão viva sozinho, não é bom que um pai de família viva sozinho, não é bom que uma mãe viva sozinho, não é bom que uma igreja, ela queira ser só ela. Não é bom que o irmão em Cristo da igreja, ele queira ser só ele. Não é bom. Deus não planeou que as pessoas vivessem sozinhas. Por isso ele fez com que ele tivesse uma companhia. O queremos viver sozinhos mostra sinais que algo está mal. O não querer viver em comunhão, o não querer partilhar com as outras pessoas, o não querer viver em tolerância, o não querer ser paciente, longânimo, não estar disponível para aceitar os outros como eles são, com defeitos, com manias, com atitudes às vezes diferentes das nossas, o não querer reconhecer os outros que eles também têm direitos, o dar a impressão que somos egoístas, a falta de amor para com o próximo. Isso são sintomas que revelam que a pessoa quer viver sozinha. E não é bom que nós tenhamos esses sintomas. Pode acontecer que alguma destas situações que eu enumerei, os defeitos, as manias, atitudes que nós não queremos que os outros tenham, queremos ser só nós, o ser egoísta, falta de amor, o não querer reconhecer que os outros também têm valores e capacidades, pode acontecer que alguma destas coisas passem consigo, ou não. Mas nós vamos ver um texto que se encontra em 1 Coríntios, Bíblia Sagrada, capítulo 12, página 197. A unidade dos membros do corpo. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, Deus como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Se vocês tornarem a ler o versículo 21, veem que está no singular e no plural. Não tem necessidade de ti, e depois diz, a cabeça não tem necessidade de vós. Quer dizer, para todo tipo de pessoas, para todas as sociedades, para todas as igrejas, para todas as famílias. Versículo 23. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. De honra, já estão honrados por si. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Aqui estamos a verificar que Deus está a dar ênfase às pessoas que, na verdade, até não são pessoas muito eloquentes, podem ter ser pessoas simples, mas que Deus está a dar honra, que Deus está a dar importância a esse tipo de pessoas. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros de igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O perigo de fazermos do corpo de Jesus doente, ou melhor, o seu povo, a igreja, os membros do corpo não podem revoltar-se uns contra os outros. Isso fará com que o corpo fique enfermo. Os membros não se devem revoltar uns contra os outros. Fará com que o corpo, do qual todos fazem parte, fique enfermo, fique deficiente. Será que Deus quer o seu corpo doente? Teria sido a vontade de Deus enviar Jesus à terra para que ele tivesse o corpo doente, visto que Jesus é o cabeça? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça do seu corpo, da igreja. Estava no coração de Jesus vir à terra para ser doente? Foi essa a mensagem que Jesus quis transmitir às multidões enquanto esteve cá no seu ministério? A função de cada membro tem que ser bem específica e cada um deve saber qual é a sua tarefa, qual é a sua missão. Todos os membros têm funções diferentes. Cada um desempenha a sua função 100% bem. Você não acha que o seu ouvido desempenha a função bem? A mão precisa de ir lá ajudar o ouvido. E agora eu pergunto, e o seu ouvido? Precisa de ir ajudar a sua mão a pegar em alguma coisa? Cada membro nosso desempenha a sua função para a qual está no corpo perfeitamente bem. Perfeitamente correto. Então a mão não tem nada que lá dizer ao ouvido. Ouve lá, tu não estás a fazer trabalho bem feito. Porque a missão da mão é pegar nas coisas. Não pode a mão ouvir. Assim como o ouvido não pode pegar nas coisas. Quer dizer que cada membro no corpo de Cristo tem a sua função. E cada um desses membros do corpo de Cristo, desempenha a sua função perfeitamente bem, 100% bem. A mão desempenha as suas funções 100% bem. Os ouvidos desempenham a sua função, não precisam de ajuda de ninguém. Do outro membro, perfeitamente bem. E também o nosso pé, ele desempenha a sua função perfeitamente bem. Você hoje já chegou até a casa de Deus e os outros que hoje vão caminhar, experimente lá ir para a rua
com os seus pés e as suas pernas viradas para cima e andar com as mãos no chão. E ver se você se sente bem. Se consegue andar normalmente. E há de reparar, ou imagine as outras pessoas todas que andam com os pés, elas verem você olhar a andar com as mãos. O que é que elas iriam dizer de si? Aquela pessoa tem os membros ao contrário. Os membros inferiores estão nos superiores e os superiores estão nos inferiores. Está tudo trocado. Quer dizer que os membros dos pés, os pés que são os membros do corpo de Cristo, são feitos para andar. Não vale a pena lá ir pôr as mãos a andar, porque as mãos não são para andar, são para pegar nas coisas. Tem os dedos mais compridos. Quer dizer que cada membro no corpo de Cristo desempenha a sua função 100% bem. É que não é 99%, é 100% bem. Por exemplo, estamos aqui numa igreja em que cada um de vocês desempenha a vossa função 100% bem. Você nem precisa que eu vá ajudá-lo. Para quê? Se você é um membro do corpo de Cristo, tem uma função, está a desempenhar a sua função perfeitamente bem. Não precisa de ninguém que o ajude. Os que são cantores, eles sabem que a sua missão no corpo de Cristo é cantar. Os que tocam sabem que a sua missão no corpo de Cristo é tocar. Os que falam sabem que a sua missão no corpo de Cristo é falar. Os que ouvem sabem que a sua missão como membro, que é ouvir, no corpo de Cristo é ouvir. Então todos desempenhamos a função no corpo de Cristo 100% bem. Imagina agora o pé dizer à mão: tu não és capaz de desempenhar a tua função bem, por isso eu vou ajudar-te. Ou a orelha dizer, ou melhor, podíamos dizer até de outra forma, a orelha dizer, ouve lá, ó o olho, tu não estás a ver bem. Eu que sou a orelha é que vou ver bem. Não pode ser. Cada membro tem a sua função. A orelha faz o trabalho que tem que fazer, o olho o trabalho que tem que fazer, a mão o trabalho que tem que fazer, o pé o trabalho que tem que fazer, e cada um faz o seu trabalho o melhor que sabe. Então nós, que somos todos membros do corpo de Cristo, não podemos menosprezar o trabalho de nenhum membro da igreja. E também, da mesma forma, uma igreja com maior número de membros não pode menosprezar o trabalho de uma igreja mais pequena. Os pés, as orelhas, os olhos e outros membros fazem todos parte do corpo. Há várias igrejas de Jesus Cristo. E essas várias igrejas de Jesus Cristo fazem todas parte do corpo. Formam a igreja universal. Onde Cristo, Ele é que é a cabeça. Para que esse corpo, da qual Jesus faz parte, e é como cabeça, seja saudável, precisamos reconhecer que todos nós, sozinhos, não conseguimos fazer o corpo estar plenamente saudável. Sozinhos não conseguimos. Mas todos juntos, as igrejas maiores, as mais pequenas, cada membro desempenhando a sua função, fazemos então com que o corpo de Cristo funcione perfeitamente bem e vença Satanás. Vença as trevas. Vença a morte. Vença as enfermidades. Vença os espíritos malignos. Todos nós juntos, igrejas grandes, igrejas pequenas, irmãos em Cristo, todos juntos lutando contra o inimigo, venceremos e o corpo de Cristo manter-se-á saudável. Agora, eu já sei que existe por aí alguém que quer ser mão, pé, orelha, olho, mas segundo a Bíblia, que expressa a vontade de Deus, não é esse corpo que Deus planeou ter. Se não entendermos isto, podemos correr o risco de viver contrariamente à vontade de Deus. Vamos abrir em Santiago, na página 258, no capítulo 2, versículo 9.
Mas se fazeis distinção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Se um irmão não aceita o outro, que é um membro do corpo de Cristo, se uma igreja maior não aceita a pequena, que faz parte do corpo de Cristo, está em pecado. Diz a Bíblia aqui: mas se fazeis distinção de pessoas, de igrejas, de membros de igrejas, estáis em pecado. Como uma igreja grande pode dizer que a outra pequena não é uma igreja de Jesus? Está em pecado. É um membro que está fora do corpo, está em rebelião. É um membro que não está a desempenhar a função 100% para que foi chamado. Essa não é a vontade de Deus. Quer dizer que todos juntos, igrejas grandes, igrejas mais pequenas, povo de Deus, todos quantos amam a Jesus Cristo, entregaram a sua vida a Jesus Cristo, fazem parte do reino de Deus, todos juntos construímos este grande corpo que é a igreja de Jesus Cristo, do qual Ele é cabeça, e todos juntos venceremos Satanás até que Jesus Cristo nos venha buscar. A diferença está nos membros. Cada um tem uma tarefa. Cada cristão, igreja, terá uma missão no corpo de Cristo. Uns podem ser usados mais numa área, outros podem ser usados mais noutra. Mas todos juntos fazemos o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. É uma decisão do Pai, de Deus. E nós, como igreja, como pessoas do corpo de Cristo, nós também devemos decidir gostar de outras pessoas, gostar de outras igrejas, gostar de outros irmãos. Se eles fazem parte do corpo de Cristo, por que é que não devemos gostar deles? Todos os dias, quando nós nos levantamos da nossa cama, os nossos membros, que são as mãos, eles vão à casa de banho, ao quarto de banho, ao WC, e vão, abrem a torneira e lavam a cara, lavam os olhos. É ou não? As mãos vão lavar um membro, vão lavar os olhos, para que os olhos vejam bem, que têm que guiar todo o corpo. Então, os olhos devem gostar das mãos, ou não? Se todos os dias as mãos são prestáveis para os olhos, devem gostar das mãos. As mãos lavam os pés. Se todos os dias as nossas mãos lavam os nossos pés devem gostar dos membros que são as mãos. Porque, na verdade, os nossos pés estão a ser lavados pelas mãos, pelo membro, que é as mãos. As nossas mãos lavam os ouvidos. Na verdade, os nossos ouvidos devem de gostar das mãos, porque as mãos estão-lhe a fazer um trabalho. Todos os dias, as mãos decidiram gostar de todos os membros, sem exceção. Esta é a característica que nós temos de ter. Eu não sei se vocês são mãos, podem ser até olhos, podem ser ouvidos, podem ser orelhas, podem ser pés, mas cada um tem uma tarefa e vai desempenhá-la 100% bem, para a qual lhe foi conferida essa tarefa. Deus Pai decidiu gostar de nós como nós somos, assim como as mãos decidem gostar dos olhos, lavando-os todos os dias, como eles são. Há uns têm os olhos verdes, outros têm os olhos azuis, outros têm os olhos meio pretos, outros têm os olhos esverdeados, outros castanhos. E as mãos vão sempre lavar os olhos, independentemente da cor desses olhos, da cor desses membros. As mãos estão sempre disponíveis para ajudar. Deus decidiu gostar de nós como nós somos, independentemente se nós somos bonitos ou feios. Deus gosta de nós. E Deus decidiu que nós não podemos viver sozinhos. Apesar das nossas constantes faltas, das nossas falhas, estamos quase sempre a falhar e a pecar. Deus e Jesus Cristo continuam a gostar de nós como membros do seu corpo.
independentemente das nossas falhas. É uma decisão de Deus, é uma decisão de Jesus Cristo gostar de nós como nós somos. E eu posso dizer, será que você já decidiu gostar das pessoas como elas são? Eu vou dizer hoje aqui uma coisa a vocês. Eu decidi gostar de vocês como vocês são. É uma decisão minha. Eu decidi gostar de você como você é hoje. Eu decidi. Eu quero. Podem vir dizer, mas você não devia gostar daquela pessoa porque ela não é olho. Ela é um pé. Mas sabe, eu decidi gostar das pessoas e não dar crédito quando me dizem para não gostar do pé. Eu decidi gostar da pessoa como ela é. Se ela é mais velha, eu decidi gostar da pessoa. Se ela é mais nova, eu decidi gostar dela mais nova. Se ela é de meia idade, eu decidi gostar dela meia idade. Se ela é uma pessoa que na sociedade ela é eloquente, eu decidi gostar dela. Mas também se é uma pessoa mais humilde, eu decidi gostar da pessoa humilde. Eu decidi gostar da pessoa como ela é. E Deus decidiu gostar de mim e de si como nós somos. E independentemente das nossas capacidades, Deus gosta de nós como nós somos. Já faz algum tempo que eu decidi gostar de certas pessoas, apesar de saber que elas não são o mesmo membro que eu sou. Eu acho que sou uma mão. Eu acho que sou uma mão no corpo de Cristo. Posso até estar errado. Mas um dia eu leio um versículo que me dá quase a certeza que eu sou uma mão. Alguns de vocês, alguns de vós que me estáis a ouvir, poderão dizer, eu mão não, eu gostava de ser um olho. Bem, é bom ser um olho. Só que já imaginou a tremenda responsabilidade que é ser um olho? Ou ser os olhos? Já pensou bem a responsabilidade que têm os olhos? Se nós quisermos ser os olhos, maior responsabilidade nós vamos ter ou não? Para que é que servem os nossos olhos? É para guiar o corpo. Já viu a responsabilidade que os olhos têm? Guiar o corpo. Decidir para onde é que o corpo deve ir. Se ele vai do quarto A para o quarto B, se vai do B para a cozinha, se vai da cozinha para a sala de estar. É uma responsabilidade grande nós termos olhos. Cada um será o membro que quiser no corpo de Cristo. Eu acho que sou uma mão. E se calhar depois de você ler este versículo, você se calhar também vai querer ser mão. E vai deixar que o olho fique para outra pessoa. Já faz algum tempo que eu li um versículo que eu acho que eu estou encaixado neste versículo. Vamos ver porque é que eu acho que eu sou uma mão. Eclesiastes capítulo 9, página 671. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque na sepultura por onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Se estivermos dispostos a ser uma mão, já temos muito trabalho, ou não? A Bíblia está aqui a dizer, tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o, conforme as tuas capacidades, conforme as tuas forças, conforme o teu conhecimento. Eu acho que nós, se formos mãos, é maravilhoso. Já temos muito trabalho, porque já diz aqui, tudo quanto vier à mão para fazer, faz. Quer dizer que eu, no corpo de Cristo, devo estar disponível como uma mão para fazer tudo o que eu puder. Se calhar alguns já mudaram de opinião, já disseram, pastor, eu também prefiro ser uma mão, porque assim já não tenho a responsabilidade de guiar o corpo. Vou fazer aquilo que eu sou capaz. Aquilo que eu puder, eu vou fazer. Ótimo, Deus não exige mais de si, nem de mim. Deus exige que você faça tudo o que vier à mão segundo a sua capacidade. Por isso, quando for preciso a sua ajuda, você que é uma mão, vai fazer tudo aquilo que estiver ao seu dispor.
aí ao seu alcance. Amém? Então, sendo uma mão, já temos uma grande responsabilidade e uma grande tarefa no corpo de Cristo. E Deus está à espera que nós sejamos essa mão. Haverá outras pessoas muito mais eloquentes que nós, grandes pregadores, homens de Deus grandes e mulheres de Deus, cheios da unção de Deus, fazem milagres todos os dias, falam para multidões de pessoas, pessoas que convertem milhares e milhares, fazem coisas extraordinárias. A essas pessoas, Deus deve querer que eles sejam os olhos, para guiar então todos os outros milhares e milhões que os ouvem e que os seguem. Porém eu prefiro ser uma mão, porque já vou ter bastante trabalho sendo uma mão no corpo de Cristo. Amém? Se estivermos dispostos a ser uma mão, já temos muito trabalho. Então, por que é que nós queremos ser também outros membros? Porquê? Porque as pessoas querem ser outros membros. Eu não gosto daquela pessoa, não gosto daquela igreja, não gosto daquela visão. Mas porquê? Nós temos a nossa, para que é que a gente está a querer fazer o trabalho do outro? Vamos abrir em Mateus capítulo 23, do versículo 3 ao 11. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha uma mão, olha um olho, que diz, olha, faz isto, mas eu não faço. Olha uma mão, olha um pé, pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. É os tais que querem ser olhos, mãos, pés. Essas pessoas que querem ser todos os membros acabam por não ser nenhum. E fazem toda a obra a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios e largam as suas franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, nas igrejas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens. Vós, porém, não quererais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Um só é o vosso mestre, um só é o cabeça, e todos os outros, grandes, pequenos, grandes pregadores, grandes igrejas, pastores mais simples, igrejas mais pequenas, irmãos em Cristo, todos nós, diz a Bíblia, que somos irmãos em Cristo. E como irmãos somos todos membros de um corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça. E a ninguém chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis Mestre, porque um só é o vosso Mestre, que é Cristo de novo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. É melhor nós sermos realmente um membro ativo no corpo de Cristo, e esse membro, sendo ativo no corpo de Cristo, desempenhando a função para a qual ele é membro, vai trazer benefício à igreja, vai trazer benefício ao reino de Deus, vai trazer benefício ao corpo de Cristo. E vai fazer com que o corpo de Cristo continue são, saudável, perfeito. Nós que estamos aqui, e eu penso que era bom que nós escolhêssemos que tipo de membro nós queremos ser. Os irmãos que estão aqui já pensaram bem que membro é que você quer ser no corpo de Cristo? Ou quantos membros é que vocês querem ser no corpo de Cristo? Alguns poderão dizer, pastor, eu preferia ser um pé. Outros podiam dizer, pastor, eu gostava de ser uma orelha, só uma orelhinha. Mas olha que a orelha tem uma função, é para amplificar o som. E apanha muito frio, muito vento, apanha com muitas circunstâncias. A orelha
Está ali para amplificar aquilo que os ouvidos vão ouvir. Outros dizem, pastor, eu queria ouvir. Queria ser só o membro do ouvido. Eu só quero ser ouvido. Olhe, já pensou bem a responsabilidade que é você ouvir? Ouvir tudo, todas as coisas, todas as pessoas. Será que você está capacitado para ser um ouvido? Outros já, pastor, eu gostava de ser, eu gostava mesmo de ser pastor, era um olho. Eu sei que eu gostava de ser. Estou sempre com os olhos para ver tudo. E já pensou bem qual é a responsabilidade que vai ter em guiar todos os outros membros, o pé, a orelha, o ouvido, as mãos. Terá que ser alguma coisa. Que membro é que você está disposto a ser? Já pensou, já escolheu um dos membros? Qual é o membro que você acha? Eu dei a minha opinião. Eu acho que fico bem ali como uma mãozinha. Uma mão no corpo de Cristo já tem muito trabalho. E eu tenho escutado esse trabalho como uma mão ao longo dos anos. Mas a igreja não pode ser feita só por mãos, pois os olhos estão reservados para pessoas muito mais sábias que eu, muito mais inteligentes, com igrejas superiores às minhas, com capacidades diferentes das minhas. Mas essas pessoas também têm uma missão muito mais difícil que a mão, que é guiar todo esse corpo. E todo o corpo está incluído os pés, as mãos, os ouvidos, a orelha. Já pensou? Quando uma pessoa quer ser um olho, que tem que guiar todos os outros membros. Para nós que ouvimos a palavra de Deus, importa que nós sejamos um membro no corpo de Cristo, seja ele qual for. Todos juntos construímos o corpo de Cristo, do qual todos nós fazemos parte. E Jesus Cristo será o cabeça. No entanto, Jesus quer ter o seu corpo saudável. São 100% em sintonia, cada membro desempenhando a sua função no corpo do qual Cristo é o cabeça. Cada igreja faz parte no reino de Deus. Seja qual for a igreja, desde que seja uma igreja de Jesus Cristo, todas fazem parte do reino de Deus. Cada uma desempenha a sua função. As maiores, as mais pequenas, até as igrejas em casa, os irmãos se reúnem em casa, ou os irmãos individuais, as famílias individual, todas fazem parte do corpo de Cristo. Cada uma desempenha uma função no corpo de Cristo. O membro pode ser a língua. Pode ser um irmão que está em casa a orar para que os outros sejam bem-sucedidos, para que os outros membros desempenhem a sua função corretamente. Todos fazemos parte. Por isso, Deus diz que se nós fizermos exceção dos outros membros, nós estamos em pecado. Qual é o meu conselho para todos nós, igreja, para o povo de Deus em geral, para as igrejas? Que todos nós possamos desempenhar a nossa função como membros no corpo de Cristo, procurar saber que tipo de membros somos nós, o que nós melhor sabemos fazer e executar essa tarefa para que o reino de Deus ele possa progredir e possamos vencer as trevas, o diabo, a sua influência sobre a humanidade. Para todos nós que ouvimos esta mensagem e todos quantos a vão ouvir, quer seja cristão, quer não, principalmente você tem que interiorizar no seu coração que você não pode viver sozinho, precisa de alguém. Será muito mais fácil viver com companhia, viver com o apoio das outras pessoas do que viver sozinho. E a igreja é igual. As igrejas não podem tutelar-se. Eu sou a igreja verdadeira e todos os outros são falsos. As igrejas precisam viver umas com outras. Cada uma desempenha a sua função no mundo em que está inserida como igreja do corpo de Cristo. E eu penso e acredito no meu coração que quando ouvir esta mensagem nós vamos refletir. Você vai refletir e vai pensar, bem, eu tenho realmente decidido o que é que eu sou no corpo de Cristo. O que é que eu sou?
Que tipo de pessoa sou eu? Qual é a minha tarefa? O que é que eu melhor sei fazer? O que é que eu mais gosto de fazer? E desempenhar essa tarefa como você sabe fazer. E se não for na igreja, se for na vida secular, na vida cotidiana, é a mesma coisa. Nós temos talentos e sabemos cada um fazer uma coisa melhor que a outra. Cada um faça aquilo que melhor sabe fazer, aperfeiçoe-se ainda mais nesse talento e seja uma bênção para aqueles que o rodeiam, para a família, para os colegas de trabalho, para os amigos. Esteja sempre disponível a ajudar os outros, a estender a mão na rua. Esteja sempre disponível a dar uma palavra de ânimo a alguém. Esteja sempre disponível a dizer a alguém que gosta dessa pessoa, independentemente da pessoa não ser bonita. Decida gostar dela. Decida dizer-lhe bom dia. Decida estender-lhe a mão quando ela precisa da sua ajuda. Decida fazer qualquer coisa. Não tem que ser cristão. Se você nem é cristão, nem sequer vai a uma igreja, nem liga nenhuma a Deus, ainda assim você precisa de companhia, precisa de alguém. Não pode viver sozinho. Então decida também ser valioso no mundo em que está inserido. Ajuda alguém a fazer alguma coisa com aquilo que você melhor sabe fazer. Seja uma mais-valia na sociedade onde está inserido. Você não veio a este mundo para viver sozinho. Nem você se sentiria bem. Imagine você numa cidade, todas as pessoas desapareceram, ficava só você. Você sentia-se frustrado, desanimado. Sentia falta de pessoas, de falar, de contacto, de movimento. Nós não podemos viver sozinhos, precisamos viver em sociedade. Precisamos viver em comunhão uns com os outros. Quer no mundo, isto é, quer fora da igreja, quer dentro da igreja, nós precisamos de uns dos outros. E nós não podemos fazer o trabalho dos outros, cada um faz o seu trabalho e sabe fazê-lo perfeitamente bem. O nosso trabalho deve ser aquilo que nós melhor sabemos fazer. Escolher que tipo de membros nós queremos ser. Desempenhá-lo melhor que nós sabemos. Para que Deus receba glória por causa de uma igreja que Ele tem, que Ele fundou, uma igreja santa e edificada na palavra dEle. E que Jesus Cristo seja o cabeça dessa igreja. E quando Jesus vier, possamos ir todos com Ele. Todos com Ele. Os que são mãos, os que são pés, os que são orelhas, os que são ouvidos, os que são olhos, todos juntos possamos continuar a formar esse corpo glorioso e grande que é o corpo de Jesus Cristo e que é a Igreja Universal. Tenham um dia muito abençoado, sejam felizes, podem ouvir as nossas mensagens também na internet, Igreja Viver com Vida, podem ir pesquisar no Google também, Igreja Viver com Vida, ou podem ir ao YouTube, onde estão as nossas mensagens todas também em Viver com Vida. Ouçam a palavra de Deus, sejam felizes, tenham um dia muito abençoado e decida ser um membro ativo no corpo de Cristo. Que Deus vos abençoe. Saúde e vida no nome de Jesus. Deus é bom, amém. Deus está neste lugar, Ele é santo e Ele é Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, se faz favor, em 1 de Reis. 1 de Reis, capítulo 17. E vamos lembrar ao nosso coração a palavra do Senhor, amém? 1 de Reis, capítulo 17. Já todos têm? Não ouvi nada. Já todos têm? Graças a Deus. Então vamos começar a ler a partir do versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão.
Porém ela lhe disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela se não acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. A palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Esta é uma situação que aconteceu e uma situação de pobreza extrema. As viúvas nunca foram pessoas de grande riqueza. Sempre foram consideradas como alguém que era pobre e que necessitava de ajuda. E esta mulher, ela estava nessas condições. Ela não tinha praticamente nada. Mas se vocês bem sabem, a lei de Deus, ela é semear para colher. Não é colher para semear, é exatamente o oposto. É semear para colher. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Parece um contrassenso. Se uma mulher é pobre, como pode ela abençoar alguém? Se uma mulher não tem o que comer, como poderia ela sustentar a Elias, o servo do Senhor, conforme Deus lhe tinha dito? Mas isto é para nós percebermos que Deus, Ele é poderoso. Que Deus não tem em conta aquilo que se nós temos de mais ou se temos de menos. O que Deus nos pergunta é: o que é que tu tens? E graças ao bom Deus que nós temos sempre alguma coisa. Então isso que nós temos não é para retermos na nossa mão. Esta viúva podia ter optado por reter na mão dela. Ela podia ter dito: não, então se eu não tenho nada agora vou partilhar contigo. Não foi isto que ela optou por fazer. Ela optou por ser obediente à palavra do homem de Deus, que era a palavra de Deus. E nós, cada vez que somos obedientes à palavra de Deus, cada vez que Deus nos pergunta o que é que nós temos, e oferecemos para a casa do nosso Deus, e acreditamos que a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida, então a palavra do Senhor, ela é sempre, sempre verdadeira. E nós vamos sempre ter o que comer. Conforme a promessa de Deus para esta mulher, e assim ela se cumpriu, da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou. Assim será para cada um de nós, quando nós praticamos a lei da sementeira, de semear para colher. Assim Deus é para cada um de nós. A farinha nunca se vai acabar, o azeite nunca vai faltar, porque Deus é fiel à sua palavra. E para usufruirmos da fidelidade do nosso Deus, nós precisamos de ser fiéis e de pensarmos: o que eu tenho e posso oferecer ao meu Deus. Eu tenho e posso sustentar a casa de Deus. Eu tenho e posso ser abençoada pelo meu Deus. Amém? Então nesta manhã nós vamos semear na casa do nosso Deus aquilo que temos. E Deus nos vai abençoar. E certa estou de que nunca haverá faltas nem neste lugar santo, neste lugar que Deus abriu, neste lugar onde nós temos o prazer de estarmos juntos, o prazer de ouvirmos, de nos vermos uns aos outros, o prazer de compartilharmos a palavra de Deus, a alegria de conhecermos ao Senhor, a alegria de conhecermos mais da vontade de Deus, a alegria de podermos ser cada dia mais fiéis ao nosso Deus. E por causa disto, também a nossa vida será uma vida de prosperidade e uma vida de bênção. É isto que nós lemos. Assim como foi com esta mulher, assim Deus é para com aqueles que são fiéis com Ele. E nós somos esse povo fiel que neste dia vamos trazer à casa do nosso Deus aquilo que Ele já nos deu e vamos ser abençoados. Amém? Então vamos preparar a nossa oferta.
levantar as nossas mãos e só eu vou orar. Pai, graças te dou, Senhor, por neste dia nos manteres com vida e com saúde. Senhor, obrigada por nos teres feito acordar pela manhã, Senhor, e neste dia nós podemos estar na tua casa. E estamos felizes, Senhor, por estarmos neste lugar e por podermos, Senhor, semear na tua casa a oferta, Senhor, para que ela seja razão da tua casa estar aberta, Senhor. Pai, oro para que abençoes, Senhor, estas ofertas, para que a tua casa, ela permaneça, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, o teu evangelho seja pregado por todos estes lugares aqui à volta, em o nome de Jesus. Pai Santo, oro ainda para que olhes para a fidelidade do teu povo, Senhor, e abençoes a cada um segundo a sua necessidade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que todos tenhamos, Senhor, prosperidade, a prosperidade certa, Senhor, que é importante para cada um, em nome de Jesus. Amém. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Quisiera que nos dirijas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo. Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas.
Sí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dilo conmigo, anhelo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor. Gracias, Señor.